Galera da TV Guarulhos, estamos ao vivo e também nas plataformas digitais. Com a direção comercial do Adalberto Greg, a produção da Simone Araújo, a equipe técnica, o Lucas Braga e Felipe Poi. A direção geral do Fernando Mauro, eu, Geraldo Júnior, agradeço a sua audiência. Vamos ao portal de notícias mais bem informado da cidade, o guarulhosendestaque.com.br, trazendo muitas informações para você, como, por exemplo, amanhã, conhecido mais como sexta-feira, último dia para você aproveitar, pagar o IPTU congelado, né? Então, dia 7, a Prefeitura prorrogou até esta sexta-feira com desconto de 10%. Essa matéria está aí no portal guarulhosendestaque.com.br. E o nosso primeiro convidado já está aqui nos estúdios da TV Guarulhos, vereador Edmilson Souza. Boa noite. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos que nos assistem. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês no debate aqui. Vereador, a gente sabe que 2020 acaba de chegar, o secretário do ST7, William Panek, também vai fazer parte, juntamente com o seu adjunto, né? Professor Martinho Riso, podem colocar mais 2 cadeiras aqui, que o debate vai pegar aqui hoje. É o famoso pinga-fogo. O senhor permanece no PT ou sai? Eu estou no PT. Está no PT? Estou no PT. Mas deve mudar. Estamos estudando. Estamos estudando. Essa mudança que houve na legislação, acabando com o efeito escadinha, hoje, quem tiver café no burro quer ser vereador, vai trabalhar com um coeficiente lá em cima. Isso significa muito trabalho. O tete a tete com o eleitorado. Me faz lembrar das eleições da época do Jânio Quadro, onde as pesquisas falavam que o FHC ganhava, o Jânio foi para a rua, fazendo um porta a porta e ganhou. Com o advento da rede social, que foi e fez a diferença nas eleições, o senhor acredita que a rede social vai continuar a fazer diferença ou o andar, a visita, a fala direta vai fazer diferença? Não, na verdade, a rede social tem tido uma importância crescente, mas ela é uma parte da engrenagem aí da disputa eleitoral. Eu acho que a reunião, o debate de opiniões, a visita, a presença nos locais, nos bairros, eu acho que vai continuar tendo um peso decisivo nas eleições. Vereador é uma eleição muito disputada, né? É diferente de uma eleição de deputado. Guarulhos e Belo Horizonte são cidades que têm o índice de maior dificuldade de eleger vereador por conta do número de eleitores, e BH ainda tem a dificuldade, mas tem a TV. Guarulhos, nós não temos uma TV de sinal aberto, então não temos aqui o programa eleitoral, então as coisas aqui acabamos tendo mais dificuldades, né? Então eu considero que a eleição, essa eleição de 2020 seja uma eleição concorrida e com regras novas, como 45 dias de campanha. Anteriormente nós tínhamos um processo de 3 meses de campanha. A legislação atual reduziu pela metade, serão apenas 45 dias de campanha. Então acho que a rede social vai ter importância, mas esse corpo a corpo, esse diálogo, continua sendo aí algo decisivo para a eleição. Eu tenho comentado aqui que o cidadão brasileiro, ele precisa muitas vezes conhecer de perto o seu candidato. Quando você vai fazer um cadastro, pedir um emprego, você leva um currículo, né, de quem você é. Nas eleições deste ano, o eleitorado ele vai dificultar, seria a palavra correta, para o candidato, quem você é e quais são as suas propostas. Será que desta vez esse tipo de exigência vai predominar? Infelizmente, eu acho que não. Não? Bom seria se nós tivéssemos uma sociedade avançada do ponto de vista de o voto proporcional ter esta importância. As pessoas acabam dando muita importância para o voto majoritário, o debate fica em torno disso, e quando chega na eleição proporcional, sobretudo de vereador, acaba se votando naquele amigo do bairro, naquele vizinho, naquela pessoa que você conheceu ali de passagem. E eu acho que é muito ruim. Eu acho que todos os candidatos deveriam ter as propostas por escrito, registrado no site do Tribunal
eleitoral, onde as pessoas pudessem ter acesso, onde debates entre os candidatos tivesse uma frequência maior e não da forma que é hoje. Uma grande quantidade, Geraldo, infelizmente, chega no dia da eleição sem o voto definido para vereador. A maior parte está definido para prefeito, as pesquisas apontam isso, mas para vereador não está definido. Então, às vezes, o papelzinho no chão, às vezes uma proposta indecente de um valor financeiro, às vezes uma troca de favor acaba prevalecendo e colocando de fora pessoas que têm ideias sobre a cidade de quando melhorar fora do parlamento. Então, eu acho que o parlamento ele vai melhorar a partir do momento também que a população consegue ter a consciência de votar pela proposta, pelo candidato. Muitas vezes o eleitor fica bravo quando nós que somos vereadores acabamos falando, olha, a pessoa pede determinada coisa e a gente diz, olha, isso aí é função do executivo fazer, é do prefeito. O vereador não pavimenta a rua, o vereador não liga a lâmpada que está queimada, o vereador não tira ponto de carta, o vereador não distribui cesta básica ou não deveria distribuir, enfim, todas essas coisas, e às vezes o eleitor fica bravo, fala, esse vereador, ele não faz nada disso, ele é muito fraco. Qual que é a função do vereador? Se todos os vereadores atuassem na fiscalização do executivo, na elaboração de propostas, em trazer para casa os grandes temas. Eu estou ouvindo um tema agora importantíssimo, que o legislativo não discutiu na cidade, o legislativo nosso aqui, que é a questão da proposta de ter um novo pedágio aqui no nosso trecho de Guarulhos. Isso impacta toda a vida da cidade, todo o funcionamento. Você toma cuidado, que você tem agora 2. Eu tinha convidado, agora tem 2. Então, mas da última vez que eu vim aqui, Geraldo, já tinha 2 contra 1. Ah, tem 2 contra 1. Entendeu? Parece que tem proposta da produção. Eu bati também, a produção já faz isso. Já faz de propósito, é coisa pessoal. É coisa pessoal. Daqui a pouco eu vou falar com essa dupla, vou concluir já com essa minha linha de raciocínio com você. Vou conversar com o secretário, o William Panek, o adjunto, o sociólogo, o professor, o currículo desse cidadão, foi o meu professor, faço questão de falar isso. Daqui a pouco eu apresento para vocês, estão se maquiando, o Martinho Riso e o William Panek. Desde já, a Patrícia Moraes comigo, o Wellington Germino, obrigado pela audiência, e o Marcos Ramos. O senhor citou algo agora muito interessante. Minha produtora, boa noite, como é que vai? Simone Araújo, nossa produtora, presente ao estúdio da TV Guarulhos. Boa noite para a senhora. Preste atenção no que você falou. Deveria. O Legislativo deveria. Eu me pergunto, você em casa, atenção comigo. Preste atenção. Esse tipo de colocação feita pelo vereador Edmilson, quando ele fala que o Legislativo deveria tomar a sua posição de direito, e muitas vezes não fazem. E aí, chega a época da eleição, você encontra vereador colocando faixa naquilo que ele não fez. E aí, muita gente... Ah, não, quem fez isso aqui foi o cara. Meu amigo, meu brother. Fez nada. Por quê, vereador Edmilson? Que o papel essencial do vereador, muitas vezes, é deixado para trás e pegar carona no carro dos outros. É, porque, na verdade, nós temos uma disputa, que é uma disputa muito acirrada para vereador. Nós estamos falando de uma cidade que, na última eleição, teve 1.200 candidatos a vereador. Meu Deus! Significa dizer que é difícil você encontrar uma pessoa que na família, no trabalho, na escola, um amigo de infância, na rua que ele mora, no prédio que ele mora, não tem um candidato. Então, ou seja, essa grande quantidade, eu sou a favor que todos aqueles coloquem o nome, mas eu acho que a forma como é feita da decisão do voto sem o debate é muito ruim. E eu digo deveria porque o papel não é exercido. Eu estou citando um exemplo só. Sim. Já passou da hora, por exemplo, da cidade discutir qual que é a sua vocação, por exemplo, o turismo. Nós temos alguns atrativos turísticos na cidade para falar de um elemento. Você tem gente aqui de lado também, vai já ser tô bom. provocando O ele. negócio vai ser bom aqui hoje. Atenção, segurança. Prepare o carro, que o negócio vai ser bom aqui hoje. Então nós temos, por exemplo, na questão do turismo, a cidade tem que fazer uma opção. E essa opção passa por preservação de algumas áreas. E aí a Câmara deveria debater. Essa cidade precisa haver um reconhecimento, por exemplo, com a festa mais antiga da região metropolitana que se encontra em Guarulhos, que é a festa de Bom Sucesso. Então não se tem um reconhecimento oficial. Então estou dando alguns exemplos aqui, saindo da questão da mobilidade urbana, falei de pedágio, como a gente poderia estabelecer sobre a questão do turismo. E outros temas que a Câmara perdeu a oportunidade de se posicionar e de se colocar dizendo o seguinte, olha, a nossa opinião é essa, exatamente essa. Eu estou vindo de uma audiência pública, onde no final da audiência nós tínhamos a presença de
6 vereadores. Acho que não deu 6, 4 ou 5 vereadores. Acho que não chegou a 6, chegou a meia dúzia. Por quê? Porque, na verdade, o debate demorou para começar, as pessoas têm outras coisas para fazer, mas eu acho que a coisa prioritária para a cidade hoje, ela está na audiência. Legal, vereador Edmilson, que não posso, já deve estar com tudo certo para mudar de partido, né? Eu não vou falar, mas deixa ele falar aqui. Secretário da SD7, doutor William Panek, secretário adjunto, professor Martinho Riso, quanta honra ter essa dupla aqui que faz aí um trabalho na SD7, com certeza um trabalho que vai fazer uma diferença. Panek, boa noite, meu irmão. Boa noite, Geraldo. Vejo que você está bem entusiasmado hoje, vibrante. Boa noite, Edmilson, vereador. Tive a oportunidade de encerrar fileiras com ele na Câmara Municipal. Deixar claro aqui que eu estava vindo para cá, a cidade teve uma chuva torrencial e meu querido amigo Martinho Riso me ofereceu uma carona e chegando aqui, o Geraldo não consegue não contemplar o grande mestre dele e ele vai hoje dar o prazer de estar aqui para debater os grandes questionamentos, como o vereador faz muito bem às vezes na Câmara, e a gente pontuar, porque eu tenho certeza que o que nos une aqui nessa bancada é uma Guarulhos melhor, né, Edmilson? Com certeza. Tenho certeza. Então, você que está nos assistindo, tenha certeza que isso aqui vai ser um debate propositivo. O Geraldo está bem entusiasmado antigamente, acho que está lembrando... É o pique, né? O Alborguete, só faltou agora o Cacetete para bater. Cacetete. Olha Passo só. aqui a palavra para o Martinho, meu professor. Deixa eu Professor, conduzir isso aqui que você está nervoso. Vamos lá. É uma figura. Deixa eu mandar um abraço. Luiz Toninho, também o Milton Souza, secretário adjunto, professor Martinho Riso, boa noite. Quanta honra tê-la com a gente. Bem, boa noite, meus cumprimentos para você, grande jornalista, comunicador, radialista, Geraldo Júnior. E também meus cumprimentos para o vereador, grande vereador, meu amigo também de longa data, Edmilson Souza, ex-secretário da Cultura aqui do município de Guarulhos, meu amigo William Panek, vice-presidente da FACESP, ex-presidente da Associação Comercial e hoje secretário da SD7, Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e Inovação. E meus cumprimentos para você, assinante aqui da TV Guarulhos. E olha, para lembrar que ele está assim, calmo, porque amanhã é o aniversário dele. E aí ele ficou de pagar a pizza e já adiou essa pizza para segunda-feira. Mas tudo bem. Ele e o William Panek. O William Panek. Calma, Martinho, você tem que ter calma com o Geraldo, que ele está hoje meio assim, entusiasmado. O programa ele é assim. Depois dessa alocução do professor Martinho Riso, a gente fica até meio assustado. Não é verdade? Mas vamos lá. Secretário William Panek, no mês de janeiro tivemos uma pauta recheada de boas notícias para a cidade de Guarulhos, né? O senhor participou do encontro onde foram homologados incentivos fiscais para 6 empresas. O senhor participou também do lançamento da Esporte São Paulo. Essa semana o senhor fez parte de uma reunião onde vai ter o Empreenda Rápido. São agendas positivas para a cidade de Guarulhos? Trabalhando, né, Geraldo, positiva. Eu queria deixar um parênteses aqui, só para contribuir com o debate, do Edmilson, pontuar algumas coisas. Acho que nós temos que cada vez mais melhorar a política pública no turismo e a festa de Bom Sucesso, que é uma festa tradicional, a da Carpição de Bom Sucesso, né? Ela, na verdade, sempre foi prestigiada e patrocinada pelos governos. Eu acho que o que falta mesmo é a Câmara Municipal, que é um poder autônomo, de fazer um reconhecimento oficial dessa festa. E eu faço um coro com você, que eu acho que a Câmara Municipal tem que começar a ter o protagonismo que é necessário numa sociedade republicana e democrática como a nossa. E também, muito bem lembrado, sobre o papel do eleitor no processo eleitoral, né? Que é a coisa mais sublime que tem, que é o sufrágio universal, que é o voto, e está o poder na mão deles. Que ele mesmo entenda que o vereador ali está para legislar e fiscalizar o poder público, e também não constrange esse vereador para que não tenha práticas não republicanas. E ele entenda que a sociedade que ele quer começa também a partir do modelo mental de comportamento que esse cidadão tem. Então, você muito bem pontuado. Só queria deixar essa minha provocação, porque eu tenho certeza, como eu falei, Geraldo, o que nos une aqui, ó, todos aqui dessa bancada, Martinho, que é uma pessoa que conhece a cidade como ninguém, é reposicionar Guarulhos que todos desejamos, né, uma cidade pujante dessa. E essas notícias demonstram que nós estamos tendo uma retomada, a reconstrução do governo Guti está sendo latente. São sinais. Então, e o governo ele é um indutor, né, que
de atração de desenvolvimento. Na questão do comércio e da indústria, especificamente da indústria, criou-se um mecanismo que já existia dos incentivos fiscais, para trazer novas indústrias aqui com uma isenção do IPTU, ou aquela indústria que já está aqui quer ampliar na sua isenção do ISS e também do IPTU dessa expansão. Isso demonstra esse ambiente que nós estamos criando de segurança jurídica, Geraldo. Hoje o empresário que está nos assistindo, ele quer ter previsibilidade, ele quer ter segurança jurídica, ele quer vir aqui fazer um investimento de 100, 50 milhões ou de 100 mil reais e entender como essa cidade vai se comportar daqui 5, 10 anos. Porque política pública, Edmilson, é de Estado, não é de governo. As pessoas passam, a cidade fica, o cidadão precisa do equipamento público, seja na saúde, na educação, no transporte. Então, a gente tem que começar a fazer uma agenda propositiva. Aí a SD7, como você vê, tenta se alinhar em todos os poderes, até do Estado, onde tem esse evento que é o Exporta São Paulo, que prevê também a introdução dessa modalidade de exportação para o industrial. Hoje o nosso mercado com a globalização, né, Martinho? Não é mais o nosso vizinho, ou o bairro ali do lado, ou a cidade do lado. Hoje é o mundo com a internet. Então a gente tem que se preparar e ainda mais focado no micro e pequeno empreendedor. Que a cidade também entendendo, Edmilson, você sabe muito bem disso, que houve uma transformação, né, no perfil da nossa classe produtiva, que antigamente era predominante a indústria, que é pujante, traz desenvolvimento para a cidade, porque tem um ticket médio de salário alto, consegue, aquele trabalhador às vezes tem um benefício de um plano de saúde, tirando essa pessoa do equipamento público e deixando para mais vulnerável. Às vezes tu consegue pagar uma escola particular que também deixa esse equipamento público para a pessoa que mais precisa. O prefeito Guti fala isso e reverbera que o governo não produz emprego, ele cria um ambiente econômico para o empresariado fazer a política social que eu acho que é mais propositiva, que é a geração de emprego. É o cara ter o seu emprego, ter renda. E a cidade, com todas essas ações, está demonstrando que a gente está conseguindo construir um ambiente de atração. E vendo essa transformação da indústria para comércio e serviço, porque nós tivemos aí, né, Martinho, nos últimos 5, 10 anos, uma crise brutal, que não foi em Guarulhos. Não foi no estado de São Paulo, foi no Brasil. E muitas pessoas foram ceifadas dos seus postos de trabalho. E ela não vai ser recolocada. O que ela precisa fazer? Empreender, trabalhar. E o governo atento, isso também criou uma modalidade, uma ferramenta e um projeto que é o Aprende, que é capacitar esse micro e pequeno empreendedor para que o índice de mortalidade desse pequeno e médio seja menor. Que amanhã essa pessoa que hoje é pequena cresça e gere mais emprego e gere mais imposto e a gente consiga fazer um processo virtual. Então, enfim, isso retrata um trabalho de construção, na verdade de reconstrução da economia, onde mostra a credibilidade de uma cidade que tem 1.300.000 habitantes, 320 km², o Geraldo, e que paga a segunda maior massa salarial da cidade, só perde para o aeroporto. O que significa 120 milhões é irrigado na nossa economia mensalmente, que às vezes não é a realidade de estados do nosso país, da nossa federação, e nem de cidades, que isso quebra a economia. É o cara do mercadinho que não consegue vender, é o cara da farmácia, é o cara da mercearia, porque às vezes esses comércios são o indutor do primeiro emprego do cidadão no nosso mercado de trabalho. Então, enfim, é um overview que nós estamos, um panorama geral, de mostrar que a gente está no rumo certo, né? A economia está dando sinais de recuperação do governo federal, existe hoje a liberdade econômica, que quer desburocratizar, e nós estamos fazendo isso também, trouxemos o Via Rápida, enfim, estamos tentando aí nos alinhar para que a gente consiga realmente reposicionar a nossa cidade na posição que ela merece. Tá certo. Deixa eu falar com o Almir Júnior, acompanhando o programa, dando um abraço para todos da bancada, o Renan Mariano, o Norberto Júnior, a Lília, lá no São Domingos, o Daniel Cerqueira, a Débora Pompeu, a Amélia Dias, o Beto Olímpio, o Milton Souza, o Luiz Soninho, o Luiz Fagnello, o Marcos Ramos, obrigado pela audiência qualitativa. Secretário adjunto de turismo, adjunto do SD7. Respira. Você poderia me dar uma balinha? Para você ter calma, posicionar. Ele está emocionado porque está vendo você, viu, Edmilson? Gosto muito de Edmilson. É recíproco. Vereador combativo, naquele período ali que nós estamos por 2 momentos, sempre foi muito cortês comigo, nos ombreamos em alguns pontos, divergimos, né? Podemos ser adversários políticos, mas nunca inimigos, né, Edmilson? A gente tem que entender essa república. Gosto muito de você, viu, Edmilson?
É recente. Professor Martinho Riso, a importância hoje do relacionamento com a classe empresarial tem demonstrado um trabalho importante da SD7 na cidade, inclusive com essa agenda positiva que acontece todas as semanas. Como é que o senhor avalia essa proximidade do Poder Executivo com o empresariado local? Ok, antes de eu comentar essa questão que você coloca, Geraldo, eu gostaria de remeter um pouquinho àquilo que o Edmilson falou há pouco. Por favor, fique à sobre vontade. a Câmara Municipal, sobre um protagonismo que o próprio William Paneck também defende, e todos nós defendemos. A Câmara Municipal é uma coisa interessante, gente. Na história do Brasil, a instituição política mais antiga, na época do Brasil colônia, em pleno século XVI, na primeira metade do século XVI, implantada ainda pela coroa portuguesa, foi exatamente a Câmara Municipal. Na primeira metade do século XVI, 1540 alguma coisa, acho que 43. Então, atravessamos o Brasil colônia, atravessamos o Império, República, e me parece que a Câmara, e hoje, isso antes dos governos gerais ainda, a Câmara Municipal foi instalada aqui no Brasil, nas poucas cidades que existiam naquele momento. A Câmara Municipal é da maior importância, da maior significação. É importante, sim, que o eleitor, que o cidadão participe, saiba escolher bem os seus representantes. Claro que as funções basilares são exatamente a de fiscalizar os atos do Executivo e de legislar, mas também de aproximar a sociedade civil para com os poderes constituídos, sejam quais forem, né? E que haja não há problema em ter discrepância, uns são mais preparados, outros menos. Não, eles retratam a população. Agora, é muito importante que nessa pleiade de candidatos, na última eleição foram 1.200 candidatos, e sempre são numerosos mesmo, né? Mas que o eleitor possa realmente se debruçar um pouco mais, não escolher na última hora, os seus representantes. E a Câmara Municipal precisa ter um protagonismo, sim. O Edmilson falou há pouco que veio, e eu também vim, de uma audiência pública da Agência Nacional de Transportes Terrestres, e tudo começou por uma questão, há pouco tempo em Brasília, uma audiência pública em que a NTT quer implantar um pedágio na rodovia Presidente Dutra, não com aquela praça de pedágio tradicional, mas num sistema chamado Free Flow, que é eletrônico e tal, ele acaba tarifando por quilômetro, 15, 20 centavos. Bom, nós não podemos admitir isso. Eu não conheço nenhum guarulhense que possa ser a favor de um absurdo desse. Agora, a Câmara Municipal, seja por intermédio de um pronunciamento, mas que resulte numa moção firme. E aí, isso independe de partidos, gente, porque os partidos políticos são naturais. Aqueles que detêm o poder ou que buscam conquistar o poder têm que estar em partidos políticos. E é claro que existe um gradiente ideológico, existem interesses, isso é perfeitamente natural, no mundo inteiro é assim. Agora, William Paneck, existem alguns assuntos que são suprapartidários, esse é um deles. O outro aconteceu agora esta semana, lá na Câmara Federal. Todo mundo está acompanhando a questão do coronavírus, E essa questão de quarentena, que a legislação brasileira não era clara, enfim, não dá um amparo. O Executivo Federal mandou um projeto para a Câmara, houve a contribuição de diversos partidos, e todos aprovaram. E para aprovar em tempo recorde, porque isso é necessidade. Então, nós temos que ter o exemplo chinês aí, que em 10 dias construiu um hospital de 1.000 leitos, mas construíram equipadinho, não é só prédio não. E com relação, Geraldo, eu acho que esses exemplos que eu estou dando, a Câmara Municipal de Guarulhos e as câmaras municipais, de uma maneira geral, Brasil afora, deveriam se debruçar em temas que são de interesse comum da coletividade, não naquilo que nós nos divergimos ou nos separam, mas daquilo que nós nos aproximamos. Não importa as visões que se tenha, o interesse da coletividade, no geral, é um só. Então, eu diria o seguinte, que na classe empresarial, Guarulhos é uma cidade que tem uma economia, município que tem uma economia sólida. Nós temos produzimos um produto interno bruto anual de perto de 55 bilhões de reais, Então, nós somos a 13ª cidade brasileira em potencial de consumo, muito à frente de muitas capitais. Guarulhos é uma cidade que vem mudando um pouco o seu perfil, sempre foi uma cidade, sempre não, nas últimas décadas, um parque industrial portentoso e diversificado, que é bom. Mas hoje a área de serviços cresce bastante. O aeroporto ele veio dar um incremento para a economia guarulhense,
muito forte. Hoje o principal produto de exportação aqui em Guarulhos é o combustível de aviação. Não é? É o principal produto de exportação aqui no município. Então, Guarulhos tem uma economia sólida e diversificada, mas temos também desemprego. Nós temos aí cerca de 80 mil desempregados aqui em Guarulhos. Não é? Então, é desafiador. Guarulhos tem aí quase 1.400.000 habitantes. É uma cidade complexa, cresceu muito rapidamente, especialmente do ponto de vista demográfico. Agora, Geraldo, o empresariado tem consciência disso. Eu falei que nós temos aqui desemprego, mas nós temos oferta de empregos na área de melhor qualificada e não tem mão de obra para isso. Verdade. Nós ficamos muito contentes, Geraldo, quando visitamos a escola Senai Dr. Celso Charuri, lá no Jardim Presidente Dutra, que é onde acabou-se de implantar cursos de mecatrônica. E muito bom. Os jovenzinhos que estão nesse curso de mecatrônica, eles estão se preparando para futura, mas em pouco tempo vai acontecer, instalação da indústria 4.0, que é uma indústria robotizada. Para você até colaborar com o Martinho e mostrar um caso real, Edmilson, sobre esse exercício do governo, do prefeito Guti, em poder capacitar a nossa mão de obra, é essa relação com esse grande modal que é o aeroporto. Sim. A nossa relação, nosso Departamento de Relações Aeroportuárias, a SD7, que foi criado nessa gestão. Foi criado nessa gestão, e a SD7 criou uma agenda com a academia, Edmilson, chamando a academia e a Associação dos Terceirizados do Aeroporto para falar o seguinte. Eles criaram uma demanda para nós pelo seguinte, porque muito da mão de obra dele era importada, ou seja, de Campinas ou de outra cidade que tem um modal como aeroporto, e nós não tínhamos qualificação aqui. Isso gerou uma grade de cursos para capacitar esse pessoal, aonde demonstrou que a cidade ela tem que começar a criar uma relação muito mais propositiva com esse equipamento e inserir no tecido urbano. É uma ação de capacitação aonde vai pôr essa massa de pessoas que às vezes estão desempregadas para um segmento hoje que é mais atual. E esse esforço o governo está fazendo, foi um sucesso, a gente conseguiu ainda contemplar fora as vagas normais, quase 10 vagas gratuitas aí para a sociedade civil, ali junto com a Thelma Cardia. Enfim, eu acho que a gente tem que procurar soluções em conjunto e capacitar também esse jovem para o novo momento da economia. As novas profissões, Geraldo, que vão acontecer daqui 5, 10 anos, nem foram inventadas. Então a gente tem que entender e aparelhar a cidade. Trouxemos aí, olha só quantas universidades nós tínhamos aqui há 5, 10 anos atrás, Edmilson. 3, 4 universidades. 16. Hoje nós temos 16 universidades. Isso também é tudo um fator de atração, né, para que a gente olhe a nossa cidade com outro olhar, um olhar para frente, um olhar do futuro. Só para complementar o que o Martinho falou aí. Estamos ao vivo com o Debate Guarulhos, os nossos convidados, o secretário William Panek e o adjunto, o professor Martinho Riso. Deixa eu falar com você que está dando audiência ao programa. O C9 mandando um abraço aos nossos convidados, o Renato Lacerda, o Wellington Germínio e o Fábio de Souza e o Tadeu e a esposa Tati, família, acompanham o programa. Vereador, o senhor foi citado, né, em algumas respostas, eu queria ouvir, não é um debate de partidos, mas de assuntos, de pautas. De convergência. Exatamente. Convergência. Como é que o senhor avalia esses exemplos citados aqui pelo secretário e o secretário adjunto? Todos os esforços que são feitos para a geração de emprego são importantes numa cidade, em todas as cidades e numa cidade tão grande como a nossa. Eu sou educador de profissão, sou professor de profissão, só gostaria de lembrar o seguinte: nós precisamos desenvolver na sociedade, cidades como Guarulhos, também, além da geração de emprego, do emprego formal, do emprego de carteira registrada, do aluno que vai para o Senai para melhor qualificar, mas nós temos que ter na cabeça que é muito distante a ideia de que nós vamos ter a geração do pleno emprego. O que é o pleno emprego? Todo mundo na idade de trabalho terá emprego. Então a sociedade também mudou, porque anteriormente eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Mas às vezes as pessoas confundem as coisas. Não, mas se eu comecei aos 11, os outros também têm condição de... Eu não sou dessa linha, que os outros têm condição. Eu acho que se a gente puder manter os nossos jovens se preparando na escola até 19, 18, 21, 22, 23 anos, isso não é ruim. Porque se a gente pegar a massa de jovens e colocar no mercado de trabalho, não tem emprego para todo mundo.
E aí vem a frustração de você não ter um emprego, vem a frustração de você não ter o que uma parcela pequena vai ter. Então, cidades como a nossa tem que desenvolver um modelo. Eu sou muito a favor de que a gente faça um processo que não vai conseguir ser feito de forma universal, mas de escola de tempo integral, por exemplo. Se nós estamos hoje perdendo a batalha para as drogas, se nós estamos perdendo a batalha com os nossos jovens para diversos desvios, nós temos que incentivar que a escola seja de tempo integral. Não a escola com aula, onde vai entrar lá 10, 12 professores e ele vai ficar sentado o tempo inteiro. Mas por que as nossas escolas, o aluno não pode aprender, ao invés da gente ficar naquela pilha de profissionalizá-lo com 14, com 15, 16 anos, que não vai caber todo no mercado de trabalho, por que a gente não possibilita que ele saia da escola ao final, pelo menos falando 3 línguas? Por que a gente não vai possibilitar que ele tenha a oportunidade em 3 ou 4 modalidades esportivas, que não seja só o futebol, que tenha outras possibilidades? Por que a gente não vai possibilitar que quando ele termine esse ciclo, ele não está preparado apenas para o mercado de trabalho, ele está preparado para a vida. Ele está preparado para conversar com qualquer pessoa, ele está preparado para, inclusive, defender a história da cidade dele. Hoje nós temos nossos jovens passando sem saber exatamente qual que é a origem da cidade. A gente, por ser historiador, sabemos, estudamos, pesquisamos, mas a maior parte acaba não sabendo. Então, primeiro, eu acho que essa questão da geração do emprego é importante, porém nós temos que garantir também uma preparação, uma forma de inclusão desses que não vão estar no mercado de trabalho, porque é real. Vamos pegar um exemplo, aonde que a juventude hoje tem uma grande possibilidade de trabalho? No comércio. Entendeu? Só quando você pega o mercado de bairro, o mercado hoje não é aquele mercado que funciona de segunda a sexta, segunda a sábado. Hoje ele funciona domingo a domingo. Então muitas vezes você vai empregar o jovem, e tem gente que fala, eu acho que também é real, graças a Deus está empregado ali, mas o jovem trabalhar domingo a domingo, sem ele ter a possibilidade da integração, da conversa, do diálogo, do lazer, é um complicador. Então, ou seja, nós também temos que estudar isso, porque nós não vamos conseguir, primeiro, como eu disse anteriormente, ter o pleno emprego. Se a gente não tem o pleno emprego, nós precisamos ter esses jovens preparados para a vida em comunidade e em sociedade. Se a gente tem um problema grave na cidade de não ter uma coleta seletiva, e o Panex sabe do que eu estou falando, é uma questão de educação. Entendeu? Quantas vezes a gente não passa e a pessoa vai pôr o lixo orgânico com lixo que dá para ser reciclável. Nós temos um problema ambiental gravíssimo na cidade, então estamos sem área, sem aterro para poder levar o resíduo da cidade. Então esse processo eu acredito mais. E acredito em algo para encerrar, que é a questão do cooperativismo. Eu acho que nós temos também que incentivar ações de cooperativismo na cidade. O aeroporto emprega uma boa parcela, as indústrias continuam empregando, os outros tipos de comércio, de serviço continuam empregando. Mas eu acho que algumas experiências de cooperativismos nós temos que desenvolver, porque também é uma forma de você criar novos postos e novas vagas de emprego. Eu gostaria de fazer uma intervenção. Por favor, professor. Se me permitir. Eu concordo em parte com o que o Edmilson está falando, mas eu vou um pouquinho mais além. Quando eu falei que existem vagas, nós temos oferta de vaga em Guarulhos para jovens que não têm a capacitação, por isso capacitados, qualificados, aí vem de fora. As empresas que têm essas vagas precisam recrutar fora. Lá na SD7, o que nós fazemos? Né? Nós não somos escola, mas nós fomentamos o quê? O empreendedorismo. Não é só preparar o jovem para ser empregado com carteira assinada, mas para empreender. Né? E ele até depois que empreender, gerava postos de trabalho também, né? Com o tempo. Né? Então, nós temos um programa lá chamado Aprende, né? Que nós criamos exatamente para preparar esse pessoal que não sabe fazer um plano de negócio. Às vezes ele é um bom artífice, um bom operário, mas ele não sabe fazer um plano de negócios, não sabe como colocar o produto dele no mercado, inicia uma startup, uma pequena empresa, uma microempresa, ou que seja um microempreendedor individual, que pela legislação ele pode até ter um empregado, se possível. Né? Então nós incentivamos, nós fomentamos e preparamos também, geralmente são jovens. E outra coisa, tem uma outra categoria também, que é bom que se diga, que são os jovens estagiários. Porque é difícil alguém dar emprego, Edmilson, para quem não tem absolutamente experiência. Ele pode ter feito 20 anos de escola, mas se ele não tem uma expertise, uma experiência, né, comprovada, é muito difícil dele iniciar a carreira. O primeiro emprego é sempre problemático. Então o estágio é muito importante. Para você ter uma ideia, só na Secretaria da Educação da Prefeitura tem 400 estagiários. Lá na SD7 é uma secretaria menor, nós temos lá 6 estagiários.
Na prefeitura inteira deve ter mais de 500, né? E são jovens que recebem o apoio pelo CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola. Eles recebem uma bolsa, tem um seguro, tem um horário de trabalho, são 6 horas de trabalho, e tem a supervisão de alguém daquele métier. Então, essa é uma maneira, absorvendo esses jovens estagiários, de prepará-los para o primeiro emprego assim que eles saem do curso técnico ou da faculdade. É que eu entendo, Martinho, acho que vem a somar as duas ações. Claro, né? sem dúvida. O Edmilson, eu apenas quis complementar. complementar. Porque quando você consegue ter uma escola plena, de tempo integral, que ele consiga ser capacitado até com empreendedorismo, você tem a possibilidade de levar uma oportunidade para esse cidadão e fazer um cidadão muito mais consciente de uma outra forma do que esse usual mesmo, o cara na indústria, no mercado, porque não está sendo absorvido, Então, o que o Edmilson fala, e aí eu entendo, é que as nossas escolas têm que começar a preparar o nosso cidadão, não para as profissões cartesianas, as coisas do futuro. As nossas escolas são jurássicas do Brasil, essa é a grande realidade. Então, nós precisamos fazer, eu também sou educador, como você, Edmilson, nós precisamos ter uma nova escola, aquele padrão de carteiras, lousa. A lousa pode até ser eletrônica, não precisa ser quadro negro, um giz, pode ser eletrônico, mas ainda é o mesmo estilo. Você modernizou a sala de aula. Você pega os exemplos que as pessoas dizem, às vezes, nos Estados Unidos hoje tem uma mão de obra de latinos, de pessoas que não são do país, para determinados serviços. Porque já não porque, na verdade, aquela sociedade, que eu nem defendo muito que seja daquela, ela cumpriu uma função do ponto de vista, pega o ciclo e o período que uma criança fica numa escola francesa, numa escola espanhola, ou no Canadá e tal. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que aqui tem uma pressa de dizer e de vender um discurso que é o seguinte: o jovem tem que começar a trabalhar cedo. E subutiliza esse setor. E aí o que acontece? Existe uma frustração. Sabe por quê? Porque eu preferiria inverter. Quantos que estão na faixa dos 40 aos 60 anos, que ainda têm condição produtiva e estão fora do mercado de trabalho por conta, às vezes, da idade. Então, às vezes você fala assim, não, você tem até experiência, mas a idade vai nos trazer problema. Então, você investe no jovem. Eu acho que a gente tem que ter um modelo, e na minha opinião o modelo é de preparação do cidadão, é um investimento para daqui 50, 60, 70 anos, como outros países já fizeram. E educação sólida. Onde você vai conseguir exatamente, se você encontrar na rua um profissional de qualquer área, de uma área mais simples a uma área complexa, você vai encontrar naquele cidadão um ser humano, um cidadão tão completo do ponto de vista das suas habilidades para tudo. Eu faço uma pergunta aqui. Às vezes você vai encontrar hoje um excelente professor de geografia, bem formado em geografia, mas se você pegar a base dele de exatas, ela é deficitária. Porque a gente qualifica só nas caixinhas. O que a gente quer, às vezes você vai pegar um jovem que tem muita facilidade com línguas, entendeu? E tem dificuldades nas outras coisas. Por quê? Porque, na verdade, a escola está segmentando muito cedo. Então isso aí deveria ser uma decisão para a universidade, a gente está antecipando. Exatamente. Também, né? Isso diminui o horizonte, o leque de opções tá certo. Eu vou pedir licença a você, vou fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta com esse papo, esse debate super agradável. Com certeza você em casa está aprendendo mais um pouco com esses nossos convidados. Em 2 minutos, voltamos. Com 11 anos, meu passatempo favorito era brincar na rua de casa. Toda a vizinhança sabia quem eu era. O que ninguém sabia era que eu ficava até tarde na rua porque eu não queria voltar pra casa. Eu tinha medo de ficar sozinho com ele. Se eu entrasse no quarto, eu sabia que eu não podia mais sair. Tinha que ficar na cama, onde o espaço era pequeno e apertado demais para 2 pessoas. Onde o escuro dava medo. Onde o abuso me sufocava. A violência sexual que aconteceu com a Bruna acontece todos os dias, marcando crianças e adolescentes pelo resto da vida. Uma vida livre de abusos. Isso são direitos humanos. Denuncie. Não silencie. Direitos humanos são para todos. Disque 100. Ministério dos Direitos Humanos. Governo Federal.
Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em segurança e terceirização. Portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Estamos de volta ao vivo na tela da TV Guarulhos. Mandar um abraço à Adriana Gonçalves, a Tatiana Tadeu, a Elza, o Dejaí, o doutor Marcos Fleming, nosso convidado, ficou de agendar para a próxima semana. O Silvio Sampaio, doutor Alexandre de Sá Domingues, ex-presidente da OAB, também acompanhando a nossa programação. São muitos convidados. Obrigado a você que está acompanhando este programa através das redes sociais. Canal 508 da Viva, você também. Obrigado que acompanha o Debate Guarulhos. Voltamos ao vivo na tela com os nossos convidados, o secretário titular William Panek, o secretário adjunto, professor Martinho Riso, e à minha direita, o vereador Edmilson. É evidente que você que está ligando a TV agora, o primeiro bloco desse programa debatemos a respeito de vários assuntos, entre eles o crescimento de abertura de novas empresas em Guarulhos. A que se deve isso, secretário William Panek? Artigo do jornal, no mês de janeiro, né, do painel, que evidentemente isso traz uma responsabilidade grande para a cidade. Por que a cidade foi destaque na mídia nacional? E por que desse atrativo de abertura de novas empresas na cidade? Como eu falei no primeiro bloco, é uma série e um conjunto de ações que foram tomadas pelo governo Gotti. Começou com Via Rápida, onde Via Rápida Empresa, onde acelera a abertura de empresas na nossa cidade. Antigamente, uma empresa, para ter a sua abertura, demorava 120 dias, 180 dias. Hoje, em 48 horas, já está aí com a sua documentação, ele já pode aí empreender. Isso também vem ao encontro da liberdade econômica, que aí traz uns ares aí da desburocratização. Também vem ao encontro do plano de incentivos, por exemplo, da indústria, como eu falei no início do programa, onde a prefeitura traz um benefício para aquela empresa, aquela indústria que vem se instalar aqui, de IPTU e de ISS da sua obra. E é aquela que já está aqui também, ela tem condições, quando ela vai se ampliar, de ter esse benefício do ISS e também do IPTU. Mas também vai além, vai da segurança jurídica, vai do processo de estabilidade econômica interna, porque a prefeitura, como eu falei, ela paga a segunda maior massa salarial da prefeitura, da cidade, ela só perde para o município. Isso irriga quase 120 milhões na economia local. Isso também demonstra o exercício hercúleo, né, grande Martinho Riso, que é o nosso Wikipédia, ele que, fazendo um parênteses aqui, dá uma aula aqui histórica para nós, de você entender que os fornecedores hoje estão sendo pagos em dia, você está tendo que conseguir um acerto das contas. Nós não podemos esquecer que a cidade ela foi entregue, né, com 7,8 bi de dívida. Então você que é empresário, você que é dona de casa, a gente vai fazer uma analogia muito simples. Imagina você que deve R$8.000 e você ganha R$2.500 por mês. E você ainda está conseguindo pagar sua conta de água, de luz, está pondo a comida na mesa e pagando um pouquinho da sua dívida. E passa-se 2 anos, essa dívida de 8 você conseguiu abaixar para 4, pela metade, e ainda você conseguiu deixar todo o organismo da sua casa vivo. Seu filho ali está alimentado, seu filho está com um sapato, seu filho está com a sua roupa, mas mesmo assim às vezes ele reclama que ele queria um tênis novo. E assim é a vida. Mas isso demonstra também uma credibilidade para o empresário, que aqui existe uma previsibilidade jurídica. Por isso que nós tivemos um grau de investimento nos 6 últimos meses do ano de quase 5,8 bi de investimento, Geraldo. O empresário que faz um investimento dentro da cidade, ele cria, né, todo um trabalho de estudo aqui. Nós fizemos também o caderno econômico, que você teve a oportunidade, junto, capitaneado pelo Martinho Riso,
de produzir, que também dá todo um overview da nossa cidade, onde o cara vem com mais segurança para investir. Eu, hoje, tive a oportunidade de ir na inauguração de uma planta aqui em Cumbica, que está gerando mais de 250 empregos no segmento de PET, que é um segmento que está em expansão, que demonstra um entusiasmo um entusiasmo do empresário, de acreditar que é só por esse meio de produzir, de inovar, que a gente vai conseguir, né, transformar a nossa sociedade. Geraldo, a nossa cidade vai muito além dos predicados logísticos, das rodovias que cortam a nossa cidade, desse grande modal que é o aeroporto, da proximidade do Porto de Santos. Ele vai muito além disso. Nós temos aqui um material humano rico, bom, a gente tem que mesmo aperfeiçoar ele, capacitar ele. Nós temos gente empreendedora e eu tenho certeza que num prazo curto de tempo, essa reconstrução da cidade vai chegar mais fortemente em política pública que melhora a vida da nossa população. Tá? Hoje também, Geraldo, um dos objetivos que o empresário está vindo para cá, antigamente não existia água. Você que está me assistindo, não tinha água na torneira da população, existia um rodízio. Mas o empresário também que queria produzir, ele não conseguia nem se ele quisesse comprar, Edmilson, ele não tinha a possibilidade de comprar esse insumo que é a água. Hoje ele tem condição disso, fartamento, que isso ajuda na produção dele, não deixa ele vulnerável de comprar um carro, ter que comprar água no carro-pipa ou fazer um poço artesiano, que ainda mais o processo dele fica fiscalizado. Enfim, existe todo um ambiente hoje de estrutura que possibilita esse investidor ficar aqui do que em uma outra cidade. O Valdemir, nosso gerente da Sabesp em Guarulhos, mandando um abraço para todos aqui. A Andréia, a Adriane Sabesp, que trabalhou em Guarulhos, na Lapa, acompanhando pelo Facebook. Doutor Reginaldo Sena, presidente, mandando um abraço para todos, o professor Martinho Riso, para o Panec, para o vereador. Tá certo? Também o Paulo Manso, mandando um abraço para todo mundo. A Débora Pompeu, o Cleiton Carvalho, a Hilda. Forte abraço a todos vocês que estão acompanhando esse programa ao vivo. Vereador Edmilson, o senhor concorda com o que disse aqui o secretário? Eu tenho divergências. Por favor. Vou falar de duas divergências que são fundamentais. Primeiro, a dívida do município não era uma dívida pequena, mas ela... vou trabalhar com os números que a prefeitura divulga, uma dívida de 7 bilhões de reais. Embora eu não concorde. 7,4. Nós estamos falando de uma dívida onde uma boa parcela dessa dívida é dos últimos 30 anos sobre a questão do tema Sabesp, que era uma dívida com a Sabesp. Sai, né? Não, sai com a Sabesp, o abastecimento de água. Então, ou seja, primeiro está localizado no abastecimento de água. Mas eu não vou questionar o valor, vou trabalhar inclusive com os valores, embora eu acho que eles sejam menores. Vou dar o próprio exemplo que o Panec, secretário, disse aqui. Se você na sua casa, você tem uma dívida de 7 mil reais e você ganha 2,5, significa dizer que em 3 meses, se você não comprar nada, se você não fazer nada, você paga essa dívida. Mas não é verdade? Não, mas ninguém vai fazer essa loucura. Agora eu vou te dar um outro dado. Se você resolver alongar a sua dívida, você precariza menos a sua casa. Porque para você pagar 50% da dívida, trabalhando com os seus números, algum lugar precarizou. Porque a gráfica da ProGuaru não produz dinheiro, não imprime dinheiro. Mas você tá fazendo uma visão rasa. Então, essa dívida, mas deixa eu concluir. Nós somos deixa uma atitude... Mas deixa eu concluir. É que é uma atitude ousada do prefeito de entregar... Deixa eu concluir. Acompanhe o raciocínio comigo. Ó, 7 bilhões. Metade dessa dívida foi paga em 3 anos. Mas eu vou dar exemplos concretos aqui. Se eu tenho uma dívida de 7 mil reais e ganho 2,5 por mês, eu posso dizer o seguinte: olha, gente, nós vamos apertar e nós vamos alongar essa dívida para 8, para 10 anos e vamos ter que economizar no convênio médico, nós vamos ter que economizar na compra, nós vamos ter que economizar. Mas o básico da casa vai continuar funcionando. As crianças não vão acordar desesperadas e nós não temos o que comer. Agora, a cidade de Guarulhos passou por um processo que, para pagar a dívida, o remédio da cidade faltou no posto de saúde. Ou não? Pegue os jornais. Pegue a rede social, por exemplo. O uniforme escolar está sendo entregue no último ano de governo. Os anos anteriores não foi entregue para toda a rede. Nós tínhamos 5 grandes equipamentos com 80% das obras.
Ou seja, faltava 20 para concluir. Não concluiu no primeiro ano, para quê? Para economizar. Não foi isso? Vamos pagar, então não vamos concluir. Não concluiu no segundo, não concluiu no terceiro. Esse tempo não volta atrás. Essas crianças que deveriam estar matriculadas, por exemplo, no entorno de Bom Sucesso, ou no entorno do Parque Continental, ou no entorno da comunidade do Itapejica, não foram matriculadas porque as escolas não foram entregues. As escolas foram entregues agora, no último ano de governo. O que eu estou querendo dizer? Não adianta você dizer, olha, eu vou economizar. Nós tivemos, não gosto de citar nomes, nunca, mas nós tivemos uma figura da administração pública que disse o seguinte, olha, eu estou deixando a secretaria, a minha pasta, com 150 milhões em caixa, que eu economizei. Só que ele estava falando da principal secretaria da prefeitura, que é a educação. Economizou 150 milhões, mas não tinha uniforme. Economizou 150 milhões, mas várias escolas tiveram reclamação do ponto de vista da merenda ter se piorado, voltado ao suco com a bolacha. Isso, se você entrar nas redes sociais, você vai confirmar o que eu estou falando. E eu não torço contra, eu estou torcendo a favor. Eu só estou querendo passar um outro modelo. O modelo que a gente defende é o seguinte, tem dívida para pagar? Quando o PT assumiu, em 2000, também tinha dívida, que ficaram das gestões anteriores. Em vez da gente ficar levantando todos os dias e reclamando da dívida, a gente resolveu alongá-la, alonga a dívida, construir novos equipamentos, dar um novo fôlego para a cidade. Foi a forma que a gente encontrou. A forma desse governo, eu discordo, eu respeito, o prefeito foi eleito e ele tem que governar. A forma desse governo foi fazer cortes duros em áreas onde eu não cortaria. Área da saúde, área da educação. O albergue da região central foi fechado, com uma população de rua crescente, foi fechado. Ou seja, onde é que ele está hoje? Em lugar nenhum. Isso é só pegar os dados. Então, eu tenho uma divergência. Sobre o SAI, 30 segundos, cadê o meu tempo? Rapidinho. Sobre o SAI ser empresário, eu não sou empresário, mas acompanho meu raciocínio em 30 segundos. O SAI é uma empresa que tem uma carteira de 420 mil clientes. O SAI foi repassado em troca da dívida para a Sabesp. Se abrisse uma licitação, e eu sou contra privatizar, se o governo quisesse abrir uma licitação para privatizar o SAI, e viria para cá consórcios internacionais, compraria o SAI, com o dinheiro da compra do SAI, pagaria a dívida com a Sabesp e sobraria ainda dinheiro para investir. Nós demos o SAI de graça para a Sabesp. Ah, melhorou o abastecimento, é óbvio. Agora eles têm todo o interesse de vender água. Vamos lá. Agora você me permita. Eu quero fazer uma intervenção. Você vai fazer, mas eu vou fazer, senão eu vou perder meu raciocínio. Por favor, é 2 contra 1. Não é 2 contra 1. E a coisa é muito Ialine, eu fico até muito confortável e vou começar pelo SAI, porque eu fui conselheiro nas 2 últimas gestões e eu vi como foi temerário lá. Vou explicar uma coisa para você. Você, às vezes, fala de um jeito muito simplista e até me confunde. Você fala assim, nós tínhamos que se alongar a dívida e deixar... Não vai passar fome, mas a gente tinha que reduzir tudo, né? Para tentar continuar e pagar a dívida. O governo fez melhor que isso. Se o governo ele pegou a cidade com... Se eu não vou falar número totais, que eu não sou da... Quase 40% de falta, quase 45% de falta de remédio. O que significa, a senhora que está meio... Com 50% de falta de remédio, você não tem números absurdos, como sou da pasta. É a senhora chegar no posto de saúde e pedir 10 remédios, 5 faltava. Hoje, 5% tem de falta. O governo, ele investiu quase 2 vezes mais, quase 2 vezes e meia mais em saúde. E ainda mais é um equipamento sofrível, a gente não pode ser demagogo. É sofrível o equipamento de saúde. Aí eu fico vendo, é sofrível em qualquer lugar. Mesmo um plano de saúde, se você vai hoje em qualquer lugar da Zona Sul, você fica 4, 5 horas para ser atendido. Aí eu vou lá visitar, porque eu quero andar, eu vou lá no Bambi, eu vou lá no Pimentas, eu fico pensando, eu fico conversando com aquelas pessoas que estão esperando ali no posto de saúde, mas tá pintadinho, tá bonito, não tem coisa caído, tem um outro layout como o HM1000, um equipamento, com equipamentos modernos. De onde a senhora é? Eu sou de São Miguel. De onde a senhora é? Eu sou de Ferraz de Vasconcelos. De onde a senhora é? Eu sou de Poá. Eu fico pensando, se tá ruim aqui, imagina essas outras cidades. Porque o sistema é único, é universal, todo mundo tem que vir. O SAI, ele não foi privatizado, ele foi uma concessão. Edmilson. Por 40 anos. Por 40 anos, sabe por quê? Por quase 16 anos, ficaram numa briga pelo metro cúbico da água. O que significa isso, dona Maria? Seu João? A justiça falou que, porque tudo que se compra é um produto, a água aqui era pro SAI. Você comprava um metro cúbico, por exemplo, por R$1, só que a justiça falava que não podia ser pago R$1 que a prefeitura queria pagar da administração. Ele tinha que pagar
R$1,50. E eles ficaram por ano só pagando R$1 e não reservaram esses 50 centavos. Se amanhã eles realmente não tinham que pagar esses 50 centavos em nenhum lugar, porque isso era um caixa eletrônico. O governo poderia usar esse dinheiro em qualquer outra situação no coisa. Era uma fumaça, era uma perfumaria. Isso causou um rombo extraordinário de quase 4 bilhões de reais. E pior, não trouxe a saúde para essa população, porque hoje nós não temos esgoto, Edmilson. Hoje nós não temos saneamento básico, Edmilson. Que isso é saúde, é profilaxia. Calma, foi tratado eu em 3 escutei, anos. agora você tem que falar. Não, Não, calma um pouquinho. Vocês fizeram um monte de ET com dinheiro do governo federal que não liga nada a nada. Vocês não fizeram coletores. Mas foi feito... Calma, que foi, não foi, calma, eu vou explicar. Então vocês foram temerários, você tirou e ceifou a saúde dessa criança que às vezes tomava vacina no posto de saúde, mas ia andar depois com o pé no chão no esgoto. Então esse governo ousou. Ele fez hoje e possibilitou no primeiro momento essa concessão que levou água para toda dona de casa, que hoje tem água todo dia e tem a indústria também tem, mas também, depois de um ano e meio, ele não fez a concessão do esgoto, porque também os contratos foram temerários, os contratos estavam sob júdice, sobre essas estruturas de saneamento básico. E aí ele teve que esperar isso acabar para conseguir retomar o sistema e toda a introdução do esgoto da cidade, que já está acontecendo, está chegando a 12%. Mas eu vou mais além. Hoje, o governo do uniforme, eu fui ver os uniformes. Tem criança hoje que usa esse uniforme, aquela jaquetinha, no final de semana, porque ela é com forte. O sapato é um sapato anatômico, né? Aquele que rasga no negócio. Então é qualidade. Isso eu estou falando, é a senhora que está recebendo, está vendo. E o problema do uniforme não é aqui em Guarulhos. O seu Bruno Covas, do estado de São Paulo, ele teve que inventar um cartão para ter um crédito, um voucher para comprar o uniforme dele, que também não foi entregue na capital de São Paulo. Essa é uma cidade pujante. São Paulo não foi entregue. Porque existe todo um cartel em cima disso. E o governo enfrentou isso. O governo, quando você fala que esse cidadão que ganha R$8.000 e hoje ele ganha ele tem uma dívida de R$8.000, ele ganha R$2.500, ele vai apertar um pouco, então, vai ser sofrível, Eu quero saber como é administrando uma cidade de 1.300.000 habitantes, às vezes com uma oposição que às vezes é rasa, que às vezes não é correta, ele vai deixar a situação sem água, sem luz, sem uma alimentação na escola. Fechar um pronto atendimento? Não, ele melhorou o HMU? Não, ele fechou o PA Paraíso. Olha o HMU. Que o PA Paraíso? E o HMU? PA Paraíso foi fechado. Sabe quantos céus ele acabou? 3. A maior prova que o governo Guti faz política pública, ele acabou obras que não só é dele. Gente, não é dele. Ele acabou as obras que começaram. Então, eu só que eu já estou com o meu tempo estourado, Martinho, rapidamente. Então vamos aumentar esse tempo. Liga pro Fernando Mauro, mande ele aumentar esse tempo. Prorroga mais 10 minutos. Prorroga mais 10 minutos. Vamos lá. 30 segundos, por favor. Eu quero falar sobre saúde o seguinte, olha. Este governo encontrou o quê? Encontrou um HMU detonado, prédio horroroso e tal. 2 UPAs, uma no Jardim Paulista e outra na Rua dos Jesuítas, lá no Jardim Cumbica, construída com recursos do governo federal e governo estadual, parada há quase 5 anos e depredada pela população, botou para funcionar logo no primeiro ano. O HMU foi reformado, o Hospital da Criança atendendo mais gente. Não é? Então, outra coisa, nós temos lá no HMU hoje a mais moderna UTI de Guarulhos, que não tinha. Então, olha, saúde pública, nós temos problemas em saúde pública em Guarulhos, ninguém vai tapar o sol, mas não é Guarulhos, é no Brasil. No Brasil inteiro. Né? Mas o que se herdou foi um caos. E o PA Paraíso está dando lugar a uma UPA Tabuão. 3 anos, 17 mil... Mas o que importa é o equipamento. É o que você falou, Edmilson, das nossas crianças. Não adianta deixar ela com 300 no mercado de trabalho. Vamos segurar ela com 21 para ela sair capacitada. Não adianta entregar um equipamento com 1 ano que perfumaria e não vai dar. Por isso que ele está demorando 3 anos, vai entregando um negócio de qualidade para a população. Enfrentamento fez. E a senhora sabe como melhorou. Obrigado. A cidade que pegamos e a cidade que estamos reconstruindo para você. Produção, obrigado a você em casa, o debate excelente, voltamos amanhã às 7 da noite. Obrigado, Guarulhos. Boa, Guarulhos. Governo